Tem gente que fala assim, eu queria férias de novo. Amém? Não, gente, chega de férias. O Márcio falou amém com férias de novo, né, Márcio? É bom, eu sei que é bom. Mas acabou as férias, gente. E foi um tempo precioso, creio que para aqueles que tiveram privilégio de tirar um período de férias para descansar, para renovar as forças e suportar aí toda a demanda que 2018 com certeza reserva para a gente. Como foi falado aqui o tempo inteiro neste culto, a palavra do Senhor nos garante a presença de Deus. E a presença de Deus é que faz toda a diferença em meio à nossa vida e tudo aquilo que vier pela frente. Então, o desejo do nosso coração é sempre que sejamos uma igreja que busque a presença de Deus em todo o tempo. Amém? Esse ano nós vamos comemorar 20 anos de organização eclesiástica como igreja, na Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. 2 décadas, além do tempo que a igreja ainda atuou aqui como congregação. E nós escolhemos um tema para a gente pensar o ano todo, não como uma série de mensagens, mas algo que nos faça olhar para quem fomos e para aquilo que devemos ser. E a ideia é mais ou menos isso aqui que está nessa frase aqui. Legado e missão. O legado do passado. Pensando nas pessoas, principalmente nas pessoas que passaram por esta igreja durante os seus 20 anos ou mais, fazendo a história dessa igreja até esses dias. Suas lutas, seus desafios, seja aqui, seja na congregação do Roma 2, homens e mulheres de Deus que Deus levantou e trouxe para este lugar, para que aqui, guiados por Deus, pudessem trabalhar em prol do reino de Deus nessa igreja. Mas hoje nós temos, com este legado, ainda uma missão a cumprir. Isso se encontra e anda lado a lado. O legado do passado é a missão do presente. E durante esse ano nós vamos celebrar aqui muita festa. Muita festa. Se Deus quiser, teremos muito que celebrar e agradecer a Deus por esses 20 anos. Nós reservamos os dias 7 e 8 de abril para a marca, o culto ou os cultos de aniversário da igreja. Então reserve aí essa data, não o dia 4, como é o aniversário da igreja, mas os dias 7 e 8 de abril, a comemoração, ou a principal comemoração do aniversário da igreja. No entanto, as comemorações elas acontecerão durante o ano todo. Então nós teremos outros eventos, outras participações, principalmente da igreja. Nós acreditamos que nós fazemos o aniversário, mas quem deve ganhar presente deve ser a cidade. Então algumas ações serão propostas para que a gente possa presentear a cidade com a nossa presença, celebrando aí os nossos 20 anos. Uma delas, também tendo a ver com o nosso culto, é que todo terceiro domingo de cada mês, nós teremos um pastor convidado. Provavelmente pastores que fizeram parte da história dessa igreja nesses 20 anos. Então essa é uma das ideias que temos trabalhado para celebrarmos juntos esta data. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, versículos 6 a 9. Peço para que você compartilhe a sua Bíblia com alguém próximo a você. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Está invertido. Gálatas 1. Confia em mim, gente. Gálatas 1, versículo 6 a 9. Mas foi eu que fiz aquilo ali, tá? Então, Gálatas 1, versículo 6 a 9. Acharam aí? Diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo
para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar? Mais uma vez. Convido você a curvar sua cabeça, fazer uma breve oração, pedindo para que Deus fale ao nosso coração um pouco mais. Obrigado, Deus, por estarmos juntos aqui nessa noite. Tem o zelo do Senhor envolvido em tudo isso. O fato de estarmos aqui tem o zelo do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Sabemos que o Senhor já falou conosco essa noite, através das leituras, dos cânticos, e através do próprio contato e convívio entre os irmãos. Nós queremos pedir que o Senhor continue a falar conosco. Continue a ministrar o nosso coração, segundo a Tua graça, e pela única e exclusiva ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Eu, quando leio esse texto, me vem uma pergunta de imediato. Existiria um outro evangelho? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz justamente isso, lendo essa parte do texto, e se a gente olhar unicamente essa parte do texto, e sem buscar nenhuma outra fonte da Bíblia, nós vamos ter essa impressão. Paulo está dizendo então: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olhando aqui, a impressão que temos é que existe um outro evangelho. Pelo menos nos dias de Paulo, outro evangelho estava sendo pregado. No entanto, para nós entendermos, para você entender muito bem o que acontece, qual todo o cenário que envolve a epístola aos Gálatas, seria muito importante que você, durante a sua semana, pudesse ler o livro de Atos dos Apóstolos a partir do versículo 13, a partir do capítulo 13. Você vai perceber o que acontece com Paulo quando ele chega nessa região, quando ele começa o trabalho de pregação ali. Então, para entendermos essa carta e o que envolve, como essa igreja, como essa comunidade, como são as pessoas que moram ali, o livro de Atos dos Apóstolos é a melhor referência para a gente. E acontecem coisas fantásticas ali. No entanto, Paulo, que é aqui o plantador dessa igreja, escreve de maneira dura para estes irmãos. Essa não é uma carta fácil, essa não é uma carta de palavras doces, essa é uma carta de exortação, de admoestação. E Paulo começa nessa parte do texto aqui, falando da sua indignação, da sua admiração, dizendo: olha, eu estou admirado com vocês. Vocês tão depressa abandonaram esse evangelho, ou o evangelho do qual vocês foram chamados, passando para um outro evangelho. Ou seja, aquele evangelho que vocês receberam, vocês abandonaram isso. E tão depressa, tão rápido assim. Paulo está indignado. A palavra talvez não nos ajude aqui para nos traduzir melhor qual seria o sentimento aqui no coração do apóstolo. Mas essa é a melhor palavra: indignação. Não poderia ter sido tão rápido. Desde a época em que desde quando Paulo tinha passado na primeira viagem missionária, pregando o evangelho, e agora, tempo depois, ele tem que escrever essa carta nessa perspectiva. Agora, irmãos, nós cantamos aqui hoje sobre a palavra de Deus. O Neto ministrou para a gente aqui sobre a importância da palavra de Deus, do papel dessa palavra diariamente nas nossas vidas.
E eu não sei, creio que todos vocês que estão inscritos aí na nossa rede de comunicação receberam aí um videozinho da nossa série de mensagens. E ela tem algumas perguntas, o vídeo tem algumas perguntas. O vídeo diz assim: qual é o papel da palavra de Deus nas nossas vidas? Como ela molda a nossa devoção? Como ela dirige a nossa vida dentro da igreja, ou seja, nos momentos de celebração da igreja, mas também na vida prática, na vida diária da igreja, fora da celebração comunitária. E eu continuo lá no vídeo fazendo perguntas. O que mudou na igreja de ontem e na igreja, ou da igreja de ontem, de passado, ou de passado bem remoto, para a igreja de hoje? Qual é o papel da palavra de Deus nas nossas vidas? Então, ao estudar essas questões, a pergunta surge assim: será que em alguma época a palavra de Deus foi realmente, eu não estou falando da Bíblia agora não, ok? Pensando em Antigo Testamento, quando a palavra não era escrita, quando Deus falava pessoalmente com os seus servos, e ali era a palavra de Deus revelada. Mas será que mesmo lá, a palavra de Deus foi para o seu povo a sua regra de fé e prática? Será que realmente Deus falava e pronto, vamos fazer? De coração aberto, de peito aberto, o que Deus está mandando a gente fazer. Vamos viver conforme Deus realmente mandou. Será que sempre foi assim? E a gente vê na Bíblia que durante muitos anos foi um pouco difícil essa relação do povo de Deus para com a palavra de Deus. De tudo aquilo que eu vou pregar aqui neste mês, com exceção do próximo domingo que eu estarei no acampamento, mas do que eu vou pregar nos outros sermões aqui, a respeito da palavra de Deus, nós queremos aqui durante esse mês, pensando neste legado do passado, reafirmar a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos negociar os princípios da Bíblia, na Bíblia como regra de fé e prática. Mas, por favor, guardem aí algo que eu vou comentar agora. Nós corremos um perigo ao longo dos nossos anos como igreja. Qual é o perigo? De que a Bíblia tenha se tornado para nós uma regra de fé e não uma regra de prática. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Quando acontece isso? Quando a Bíblia serve para a gente estudar na igreja, para preparar nossa liturgia, para lermos os salmos, os textos bíblicos. Quando nós buscamos auxílio, estamos perdidos e buscamos um auxílio para alguma coisa na nossa vida, ou quando nós buscamos alento no momento de tristeza, de dificuldade, tudo aquilo que tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com Deus, aí sim nós corremos na Bíblia e buscamos os textos bíblicos, e até temos alguns preferidos. Mas a Bíblia passou a ser, ou corremos o risco, da Bíblia passar a ser para nós apenas uma regra de fé, para estabelecer ou nos ajudar na nossa relação com Deus. Mas quando diz respeito à nossa vida prática, fora da celebração, fora da liturgia, fora dos momentos devocionais, ou seja, quando a Bíblia, ou quando eu vou agir no meu trabalho, quando eu vou agir nos meus negócios, quando eu vou agir nos meus relacionamentos, quando eu vou agir no meu testemunho fora da igreja, a Bíblia pode ter passado a não ser uma regra de prática. Ela não serve para modelar a nossa conduta. Então a Bíblia deixa de ser uma regra de fé e prática, passando a ser tão somente uma regra de fé. Para dirigir o nosso pensamento durante esse mês, gente, para a gente pensar aí, põe aí na sua cabeça essa questão. A Bíblia tem sido para nós, para mim e para você, e por que não você se perguntar, a Bíblia é para mim uma regra de fé e de prática? Quando eu vou agir como cidadão, como homem, como mulher,
como pai na hora de educar meus filhos, como mãe na hora de educar meus filhos, como marido na hora de tratar minha esposa, como esposa na hora de tratar o marido. A Bíblia determina isso, estabelece como eu me relaciono com os meus patrões. Nós precisamos pensar sobre isso. Essa é a proposta. Corremos o risco, a igreja correu e corre o sério risco de, ao longo dos anos, ela usar a Bíblia tão somente como regra de fé e não como regra de prática. Isso é um grande perigo. É por isso que Paulo nos ajuda com estes elementos, desta maneira. Quando ele então passa a orientar suas igrejas de acordo com a palavra de Deus, com a interpretação que ele tem das Sagradas Escrituras, quando ele consegue olhar para a Escritura do Antigo Testamento e consegue ver a obra redentora de Cristo numa conexão perfeita, ele entende o papel da igreja em meio a tudo isso. E Paulo orienta os seus pupilos, seus pastores, como Timóteo, mas orienta também pessoas como os crentes de Gálatas. O Neto falou algo aqui, creio que foi o Neto mesmo, falou na liturgia algo que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora aqui, e a gente nem combinou isso. O Neto disse que o cristão que faz algumas perguntas, se ele estiver diante da Bíblia, com a Bíblia na mão, ele não precisa de fazer certas perguntas. E eu vou além. Essa avalanche que está fora da igreja, sobre a sociedade, daquilo que deve ser feito hoje a respeito de educação de filhos, a respeito de sexualidade, de ideologia de gênero e de tantas outras bobagens que estão nos engolindo enquanto cristãos, seriam minadas totalmente se a Bíblia fosse, se ela for a nossa regra de fé e prática. Simplesmente assim. Eu tenho medo, hoje, de estar com os meus filhos na escola. O que os professores são obrigados a ensinar hoje? Coisas que a gente ensina em casa que são totalmente o contrário ao que o mundo inteiro está falando. É contrário ao que está entrando dentro da nossa casa pela antena da TV, pelo celular, pelo WhatsApp, por tudo. E a gente ensina em casa. E daqui a uns dias, creio eu, que quem tem filhos mais velhos aí, já deve ter passado já nesses dias por isso, principalmente os pais aí de adolescentes, deve estar vivendo aquele negócio assim, pera lá, mas não é assim não. A professora falou que não é assim mais não, era assim na sua época. Tudo bem que eu já falava isso com a minha mãe, algumas coisas. E provavelmente alguns de vocês também falavam. Não é? A gente só não conta em casa que falava para o pai e para a mãe perto dos filhos, né? Para não ensinar. Mas fato é que existe uma avalanche inteira tentando nos engolir. A grande pergunta é essa, irmãos: qual é o papel da palavra de Deus na nossa vida? Como é que ela molda a nossa estrutura? Nós só vamos enfrentar tudo isso de peito aberto se a Bíblia for uma regra de fé e prática. Ah, mas você não deveria fazer assim na sua casa. Não, nós fazemos sim, porque lá em casa a Bíblia é regra de fé e prática, nós fazemos. Ah, mas vocês são careta, quadrado. Pois é, antigamente chamava a gente de tudo isso, de careta, quadrado. Falava que a gente pegava a rapadura e botava debaixo do braço para ir para a igreja. O pessoal falava tudo isso mesmo da gente. Mas a Bíblia era a regra de fé e prática. Ah, pai, por que eu não posso fazer? Por que não? Filho, odeio ouvir essa frase, né? Por que não? Já contei para vocês que eu disse para o Natan há pouco tempo. Ele falou: pai, por que não? Não pode falar. Eu falei: pode sim, filho.
pode falar assim: não, mas essa resposta não é legal. Eu falei: filho, eu passei um tempão esperando ter um filho para eu poder falar por que não para ele. Por que não? Tá, agora vamos conversar por que não? Porque a Bíblia diz não. A Bíblia diz que não é legal. A Bíblia diz que isso faz mal. A Bíblia diz que isso mancha a nossa relação com Deus. A Bíblia diz que isso pode trazer mau testemunho sobre a igreja. A Bíblia diz que isso pode manchar o nome do Evangelho. A Bíblia diz que isso pode manchar a causa de Cristo. Então a gente não faz. Então a gente não se comporta assim. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé prática. Sabe por quê, irmãos? Por tudo isso que eu estou falando e por um outro detalhezinho. Quando a gente abre mão das nossas regras, dos nossos princípios, nós passamos a viver segundo as regras e os princípios dos outros. Então, se nós tirarmos a Bíblia como regra de fé da nossa vida, nós estamos vivendo segundo as regras de quem? A igreja tem que acordar. Nós temos que acordar. Deus nos colocou como profissionais que somos, nos lugares que somos. Vocês nessa semana estarão nessa cidade para impactar essa cidade. O que vocês carregam com vocês, o Evangelho, é criptonita pura. É poder de Deus, é dínamos, como diz o Novo Testamento. É poder de Deus. É vergonha para aqueles que não conhecem isso, mas é poder de Deus. Nós podemos impactar essa cidade. Simplesmente dizendo: Senhor, faz aí, estou aqui, vamos lá. Contigo eu sou maioria. Mas não é ser mais um no meio de uma sociedade corrupta e perdida. Paulo aos Gálatas. Por que Paulo está tão indignado? Primeiro, Paulo evangelizou essa turma. Paulo esteve lá. Aconteceu uma coisa muito tremenda quando Paulo esteve lá. Paulo chegou na cidade, Paulo e Silas chegam na cidade, pregam o Evangelho, e acontece lá, tem uma jovem adivinhadora lá, e de repente Paulo vem e acontece um milagre. Paulo tem um sinal de Deus. Eles pegam Paulo e Silas, levam eles para um determinado lugar, e querem nomeá-los deuses. Vocês são deuses. E tem um certo sacerdote lá que chega e fala assim: os deuses estão entre nós. Paulo e Silas. E Paulo fala assim: por favor, faça não. Nós somos gente como vocês. O que está com a gente aqui é obra de Deus. Nós representamos. Faz isso não. Pouquinho a coisa muda. Depois eles querem apedrejar Paulo e Silas. São volúveis demais. Paulo mesmo tinha ido lá evangelizá-los. Conhecia essa turma. O que está acontecendo aqui, irmãos e irmãs? Essa igreja está sofrendo uma pressão ferrenha dos grupos chamados de judaizantes. Pessoas ligadas ao judaísmo. Paulo planta a igreja e se afasta e continua sua obra missionária. E as pessoas que são adeptas do judaísmo, da religião antiga, chegam nesta igreja e começam a dizer o seguinte: olha, para vocês obterem a salvação e a justificação, vocês têm que seguir as leis, vocês têm que serem circuncidados. É isso aqui que está em jogo. É isso aqui que Paulo chama de outro evangelho. É uma mistura de evangelho com a lei. É um legalismo engessado demais. Paulo está dizendo: não é isso, o Evangelho não é isso. Em Gálatas tem um texto que diz, o texto central de Gálatas diz que não foi, ou foi para a liberdade que Deus os chamou. É a mensagem central aos Gálatas. E Paulo fala: não é para vocês voltarem para isso, isso já passou. Toda a lei serviu de aio, é o que ele escreve na carta. Ou seja, para apontar a Cristo, o aio é um instrumento de condução de crianças.
ou seja, a lei serviu para que crianças na fé como vocês, como nós, pudessem ter sido guiadas a Cristo. Foi para isso que a lei serviu. É Cristo que tem que estar no centro da história humana. E assim, esse legalismo engessador estrangula a espiritualidade saudável. Deixa eu ler aqui o que o dicionário da língua portuguesa, como ele define legalismo. Diz o dicionário que o legalismo, como outrora, significava fidelidade à coroa. Hoje, fidelidade ao regime legal, ao governo constituído, cuidado de respeitar minuciosamente a lei, e do ponto de vista religioso, o legalismo pode ser definido como relacionamento entre fé e prática baseada na obediência a regras e regulamentos. Ainda, um certo teólogo chamado Moisés Almeida, falando sobre o legalismo, ele diz o seguinte: legalismo, escravismo religioso, define o termo como tendo como todo o sistema, regras, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano. E ainda, esta maneira de conseguir a salvação e este esforço humano são usados para agradar a Deus, para que a partir dessa forma de agradá-lo, o adorador passe a ter direito ao que Deus tem que fazer por ele. Olha que coisa interessante. Creio que parte aí do direito, da lei, não vou falar besteira aqui, nós temos advogados, juristas na nossa igreja aqui, mas a lei ela existe também para dizer que é o seu direito, que não é o que é o meu direito, para que o seu não entre no meu, coisas do tipo. Não é por aí, gente? Áudio? Por aí, não é? Ok. Então, existe o preceito seguinte: eu já tenho direitos. Eu tenho direitos, como cidadão. O legalista diante de Deus é aquele que faz e ele espera que agora, porque ele fez, Deus vai fazer em volta de troco, como recompensa a sua fidelidade. Pastor, como que podemos reconhecer um legalista? Ele é a pessoa que cumpre zelosamente as regras e as leis, moral, religiosa. No entanto, quando Deus lhe diz não, ele vai reagir com ira, porque o legalista tem certeza que ele tem direito da bênção. Essa turma vai sofrer com esse processo. Paulo sabia que eles não poderiam entrar nisso. Era essa a ideia de Israel. Israel, porque era cumpridora da lei, ou os cumpridores da lei, somente escribas e fariseus, eles tinham a certeza: nós cumprimos a lei, e Deus agora faz. Nós cumprimos a lei. E a lei tem que ser cumprida mesmo, gente. O próprio Cristo disse: não vim aqui para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas essa maneira de lidar com a lei, fazendo que a lei ganhe um fim em si mesmo, iria escravizar esse povo. Eles estavam sofrendo pressões terríveis para poderem abandonar o cristianismo e abraçar o judaísmo. Este era o problema real desta igreja. Eu quero destacar rapidamente as coisas que Paulo aqui trabalha para consertar isso. Primeiro, eu destaco, como já disse, a indignação de Paulo. A indignação de Paulo. Por que tão depressa vocês abandonaram o evangelho pelo qual, na graça de Cristo, vocês foram chamados? Como vocês puderam fazer isso? Foi pela graça que vocês foram chamados ao evangelho. Está aí no seu texto.
Esse tão depressa, gente, aconteceu algo no passado também parecido. Lá em Êxodo, quando Moisés, lá no capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés está no monte conversando com Deus e recebendo as tábuas da lei, o povo lá embaixo faz o bezerro de ouro. Deus fala assim com Moisés: Moisés, desce, porque este povo tão depressa se desviou, fazendo para si um bezerro de ouro. Gente, 40 dias antes, esse povo tinha visto a manifestação da glória de Deus. 40 dias depois, tão depressa, esse povo se prostra diante de um bezerro. É depressa demais para sair desse evangelho. O livro de Juízes tem uma história curiosa de um certo Manassés, que é contratado na casa de Mica. Ele é um levita, membro da família do povo de Deus, e ele é contratado para ser sacerdote deste homem, de um outro povo, de outros deuses. Um sacerdote, um levita. Ele se apresenta, então, e pessoal, nós estamos sem sacerdote aqui. Poxa, você não é levita de Israel? Você sabe como funciona esse negócio de sacerdócio, né? De cuidar do culto, do templo. Faz o seguinte, cuida dos nossos deuses aqui, nós vamos te contratar, vou te pagar bem. E ele topa. Ele topa ser sacerdote de outros deuses. E acontece uma verdadeira encrenca naquele texto, naquela história. O que pouca gente sabe é que esse Manassés era neto de Moisés. Bastou 2 gerações para que o neto de Moisés, o legislador de Israel, pudesse aceitar pagamento para se tornar sacerdote de um Deus, de um ídolo. Quanto tempo é necessário para que uma geração se perca? Quanto tempo é necessário para que passemos deste evangelho para outro evangelho? O povo da aliança experimentou assim esses 40 dias. Está ali o texto, você pode ler, Êxodo 32, versículo 8. Eu destaco assim a perplexidade de Paulo, mas destaco ainda, Paulo deixa claro qual é a intenção dos invasores. Olha aí no seu texto, no versículo 7, quando ele fala: qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho. Paulo está dizendo qual é a intenção desses homens, dessas pessoas: perverter o evangelho. É uma intenção revelada. Paulo revela, mas na prática essas pessoas não contam o que está acontecendo de verdade. Estão pervertendo o evangelho de Cristo. É dessa forma que eles agem. Mas essa questão do evangelho, essa intenção de perverter o evangelho, e sinceramente nós sabemos bem isso. O que é evangelho? O que é evangelho, gente? Vamos falar alto que o pessoal que está assistindo pela internet precisa ver que a gente sabe o que é evangelho. Vamos lá. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias. É isso que nós sabemos, certo? Certo. Mas que boa notícia? Salvação. A salvação. Tudo bem. Salvação que Cristo nos deu. Como era feita a salvação antes, ou como era conseguida a salvação, ou como se conseguiu o perdão de Deus antes da cruz? Você falou, né, antes da cruz? Através do sacrifício. O sacrifício nada mais é que alguém tem que pagar a conta. Não é? Alguém tem que pagar a conta.
a sua própria vida pelos pecados. Essa é a ideia do sacrifício. O Evangelho é a boa notícia de salvação, mas a gente precisa explicar um pouquinho melhor essa boa notícia para quem não conhece. Então deixa eu te dar uma dica. A boa notícia diz o seguinte: quando o homem resolve pecar, lá no Éden, abre ali um abismo, uma separação tremenda entre Deus e os seres humanos, e os homens, e a sua criação. Toda a criação passa a gemer, passa a sofrer. Nós vemos aí, a terra geme até hoje, e vai gemer as consequências daquele ato irracional de Adão e Eva. Então, Deus diz: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E durante a Bíblia inteira nós vemos Deus preservando essa semente, o seu povo, e dentro do povo preservando essa semente, até chegar em Jesus Cristo. Ok? Então Deus, desta forma, Ele resolve entrar na nossa história. Deus entra na nossa história. Deus se faz homem e vem para morar conosco, habitar conosco na nossa miséria. E então a sociedade dos dias, naquele tempo, para onde Ele veio então cumprir a sua obra, há um sacrifício que paga a conta. E Deus então resolve sacrificar o seu Filho para pagar a conta pelos nossos pecados. A boa notícia do Evangelho é que, apesar dos nossos pecados, apesar do fato de que nós vamos continuar pecando nessa próxima semana, vamos falhar mesmo com a intenção de não falharmos, apesar disto, a conta está paga. Isso é boa notícia. Isso é Evangelho. Vamos saber que a sua história de vida tem uma conta paga, um cheque em branco. É isso que eles queriam perverter na igreja de Gálatas. Esta boa notícia, dizendo: olha, a conta não está paga, vocês têm que pagar a conta. Paulo vai tão além, e essa conclusão é tão ferrenha, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo volta da viagem missionária e ele vai para a igreja de Jerusalém para consultar a igreja sobre isso. Vai consultar então o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Jerusalém na época, não é, Luiz? E então lá ele vai ter que se explicar, dizer o que está acontecendo. Os gentios estão recebendo o Evangelho, Deus está agindo, tem milagre no meio do povo, tem muita coisa acontecendo. Os apóstolos ficam encantados com tudo aquilo, com o poder de Deus. E aí Paulo chega e fala assim: olha, então, só que tem uma causa lá, tem a questão, tem uma turma lá do judaísmo que estão lá falando que todo mundo precisa de passar por isso. E aí, tem ou não tem? Paulo faz uma consulta à igreja de Jerusalém. Eles oram, estudam, pensam, relembram coisas do Antigo Testamento. Paulo chega e fala: olha, lembra como Abraão foi justificado? Não foi por obras, foi pela fé. Fico imaginando eles olhando assim: é verdade, é pela fé, não é pela lei. Então os Gálatas recebem a boa notícia: olha, gente, vocês não precisam passar pela circuncisão. Paulo caminha a favor dessa igreja. Dois elementos são inegociáveis aqui. Já que a nossa proposta é falar do que é inegociável, Paulo fala de duas coisas aqui, dois elementos que são muito importantes para a vida dessa igreja. Vamos lá? Vamos ler de novo? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. De que maneira? Na graça. A graça é o meio pelo qual Deus chama essas pessoas para o Evangelho. O primeiro elemento
é a graça de Cristo. Olha, é pela graça que vocês foram chamados. Aprendam isso. Façam isso valer a pena. Se apeguem, se apossem dessa verdade. Mas existe o segundo elemento. E o segundo elemento é o Evangelho de Cristo. Vocês foram chamados para o Evangelho. Então, essa ordem ela é dada 2 vezes. Seja anátema. Essa palavra de Paulo é dura, dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além disso, ou seja, que traga alguma coisa a mais do que isso aqui, que vocês desconsiderem, que ele seja amaldiçoado. E ele fala isso 2 vezes, ele repete, já dissemos, e repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então deixa eu responder a pergunta do início dessa meditação. Outro evangelho é possível? Não. Não existe outro evangelho. Existe uma deturpação do Evangelho de Cristo. Não há um segundo Evangelho. Não há uma cópia do Evangelho. Há talvez as tentativas humanas. A própria religiosidade, a própria religião é uma tentativa humana de religar o homem a Deus. A palavra religião tem justamente traz essa ideia de religare, de religiare, do italiano. De religar o homem a Deus. Mas perceba, quem fez isso, pela obra de Deus, é o próprio Cristo. A religião precisa tomar cuidado, para não querer fazer com suas próprias mãos, o que Deus resolveu fazer através do seu Filho. E assim, se esta é a possibilidade, ou se entendermos que só existe um Evangelho, eu ainda reafirmo, que o perigo desses dias é que algumas pessoas estão sendo perturbadas com uma perversão do Evangelho. E essas pessoas que são perturbadas com a perversão do Evangelho estão se decepcionando com Cristo. Tem gente pregando coisas que Cristo vai fazer, que em lugar nenhum está escrito que Cristo vai fazer. Tem gente prometendo coisas que Deus vai fazer, que em lugar nenhum Deus disse que iria fazer. Há uma legião de pessoas decepcionadas com Cristo e com Deus, por causa da perversão do Evangelho que está sendo pregado. Nós devemos pregar, irmãos e irmãs. Nós devemos falar sobre o verdadeiro Evangelho, sobre essa boa notícia, da conta que está paga. Que todos pecaram, todos foram atingidos pela queda. A pessoa pode viver lá fora da melhor maneira possível. Fala assim, não, mas eu vivo bem, eu não cometo pecado nenhum, eu procuro viver bem com todo mundo, eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu sou melhor do que muita gente que vive dentro da igreja. Eu falei assim, ok, meu querido, você está falando de uma vida ética, moral, de uma moral elevada, ótimo, mas eu queria te dar uma notícia. Quando, muito antes de você nascer, alguém cometeu uma falha, um erro, teve uma atitude que carimbou a sua vida, a sua história, colocando você na lista dos condenados. Mas, ao mesmo tempo, o Salvador do universo resolveu mudar essa história e quer te dar uma oportunidade para que a sua história seja mudada. E essa história já está toda revertida. Há uma vida eterna prometida, conquistada, com tudo do mais tranquilo e da paz. E quanto é que você tem que pagar? Nada. Porque a conta está paga. O que a igreja deve fazer? Vamos lá.
ações práticas. Porque a gente ouve teoria, e o que a gente faz agora? Primeiro, viver o Evangelho de Cristo com fé e prática. Professar aqui, mas viver fora. Nós precisamos fazer. Segundo, aceitar que, pela graça de Cristo, nós somos chamados para o Evangelho. Não é porque somos bonzinhos, bonitinhos, merecedores. Sabemos que graça é justamente porque a gente não merece. Mas esse negócio é constrangedor. Como alguém faz tanto bem por mim e como a minha resposta a esse bem? Eu preciso de alguma maneira viver por isso ou a partir disso. É constrangedor o que a graça faz. Senhor, o Senhor me deu tantas coisas. Eu queria viver de modo que eu agradasse o teu coração. Queria viver para ti, como nós cantamos aqui. Mas em terceiro lugar, nós precisamos rejeitar todo o ensino, toda teoria, toda doutrina, em tudo. Nas pregações que fazemos, nas meditações, nos cânticos que cantamos. Rejeitar tudo que não coloca Cristo como centro da vida humana. Cristo é o centro, o Senhor, e diante dele todos têm que se curvar. Aliás, a Bíblia nos diz que um dia todos vão se curvar diante dele. Até o diabo. Esse dia vai ser um terror. Mas todos vão dobrar os joelhos diante do Senhor do universo. Quando a palavra de Deus não é para nós a regra de fé e prática, quando nós a negociamos, nós passamos a viver pelas regras de outras pessoas, mas nós nos dobramos e dobramos os nossos joelhos diante de outros deuses. Queridos irmãos e irmãs, 20 anos de uma história de igreja, uma história de lutas, não tenho dúvidas, uma história de alegria, de sorrisos, de lágrimas, não tenho dúvidas. Há um legado do passado. Se vocês começarem a contar e a conversar, vocês vão se lembrar de pessoas, de homens e mulheres, que passaram por aqui e deixaram suas marcas. Eu tenho 2 anos aqui e ouvi de muita gente. Muita gente. Eu ouço aqui de várias pessoas. Ouço falar do seu Ataíde, ouço falar do seu Eli, ouço falar do Sidney e de tantos outros que estão vivos ou não, mas que trabalharam, pregaram o Evangelho e deixaram um legado para nós. Esta mensagem do Evangelho, nós não podemos negociar. Por isso a palavra de Deus precisa ser, para mim e para você, uma regra de fé e prática. Eu vou parar por aqui. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você fecha os seus olhos, ou enquanto os seus olhos estão fechados. A pergunta é: qual é a prática da sua vida que precisa ser abandonada? Ou qual é a prática da sua vida que precisa ser remodelada pela palavra de Deus? Qual é o seu agir que precisa ser profundamente impactado, redirecionado pela palavra de Deus? Quero convidar você a pensar nisso.
Talvez seja uma postura, um simples comportamento. Talvez seja algo mais profundo, mais difícil. Talvez um pecado pelo qual você não consegue se libertar. Talvez um fardo que você carrega. Talvez um pedido de perdão que não aconteceu. A palavra de Deus, ela pode nos guiar e nos reconduzir ao centro da vontade de Deus.